Fala pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre educação física, estereótipos, corpo e cultura, a partir de um conteúdo que a gente estudou na disciplina Educação Física, Corpo e Cultura. Mas às vezes as pessoas podem se perguntar, como assim a disciplina Educação Física, Corpo e Cultura, num curso de Educação Física, não são só disciplinas práticas? Entra aí, né, o primeiro quesito do estereótipo. A educação física é muito associada aos esportes, principalmente os hegemônicos, como o futebol, o futsal, e também a padrões de beleza, né? Ou ser forte, ser magra ou magro. Então, essas questões são as que, no senso comum, são uma marca da educação física, né? Teoricamente, a gente teria propriedade para questões acerca simplesmente dessas vertentes. Mas o que é a educação física, então? A educação física, ela vai para muito além desses estereótipos. A educação física, ela é a ciência que estuda o movimento humano. O movimento humano, ele é objeto de estudo da educação física. E a educação física também, ela tem muitas questões envolvidas, por exemplo, na prática de atividades, o que é bom, o que é ruim, como a educação física pode ser boa para a sociedade, são questões que ficam um pouco nebulosas, talvez, para o senso comum, porque a educação física, como área, ela ainda é socialmente desvalorizada. E quais seriam alguns dos principais motivos dessa desvalorização? Vou citar alguns motivos aqui. Profissionais não formados estarem atuando na área é um forte motivo, porque esses profissionais, eles não vão ter uma condição de estruturar a prática. Mas eu treino há tanto tempo com alguém que não é formado, ou eu conheço alguém que não é formado, que é personal e que faz um ótimo trabalho. A gente tem, né, uma ideia de achar que por a pessoa ser forte, ou por estar te proporcionando ali uma prática, que ela está fazendo um ótimo trabalho. Mas às vezes não, porque alguns benefícios, eles já são intrínsecos, né? Eles já são do próprio exercício, como a liberação de hormônios, como serotonina, né, endorfina. Esses hormônios, eles já vão te trazer maior sensação de bem-estar e podem trazer a sensação de que essa pessoa está fazendo um ótimo trabalho, mas, na verdade, a grande chance, né, que acontece na maioria das vezes, é que essa pessoa ela não tem um embasamento para estruturar essa prática. Então, você vai ter um resultado, mas você não vai saber, essa pessoa que está te guiando, ela não necessariamente ela sabe qual o resultado você vai ter, em quanto tempo você vai ter. Ela não sabe conduzir de uma maneira consciente como um profissional ou uma profissional de educação física sabem fazer. Então, esses profissionais, eles desvalorizam a credibilidade da educação física, né? E geralmente eles também cobram mais barato. A questão do campo científico ser muito fluido. A educação física é uma área nova, relativamente nova de estudo. Então, as discussões são muito fervorosas e em pouco tempo as coisas mudam bastante. O que era verdade há 10 anos atrás, talvez até 5, 2, acaba dando uma mudada, uma velocidade um pouco acima, né, de outras áreas. E isso faz com que, se a profissional não se atualiza, ela acaba ficando para trás e trabalhando com conceitos que já estão obsoletos. Então, esse também é um ponto que é um percursor de desvalorização. Tem também o ponto da busca por milagres, que a sociedade, muitas vezes as pessoas
elas querem resultados imediatos e milagrosos, né? Eu quero secar a barriga em 30 dias, quero ficar forte em 30 dias. E para quem é da área de estudo da educação física, sabe que são coisas que elas não são possíveis, não existe mágica. Existe um processo, existe constância, existe mudança de hábito, e aí sim as adaptações fisiológicas vão acontecendo. E também tem um outro ponto que, às vezes, alguns profissionais, eles vendem a ética para o que o consumidor quer ouvir. A pessoa, às vezes, ela estudou ali, ela sabe, ela tem condição de te proporcionar um trabalho com qualidade, com embasamento, porém, ela passa por cima disso para acabar escutando o que as outras pessoas querem, falando o que as outras pessoas querem escutar, para vender o que o consumidor quer, sabe? E isso também acaba dando uma descredibilizada na área, porque você falou que não tem como, mas a pessoa lá falou que tem como, ela tá me prometendo, ela também é profissional, sabe? Então essa pessoa passa por cima, ela dá um tiro no pé, né? Como a gente diz às vezes, dá um tiro no pé da própria área. E entrando um pouco na questão de corpo e de cultura, agora a educação na nossa sociedade, ela desde o começo mesmo da educação, né, do ser humano, ela é um pouco negligenciada a questão do corpo. A educação, ela tem um enfoque muito maior nas questões unicamente racionais e se deixa um pouco de lado questões do corpo como um todo, de expressão corporal, de sentimentos, sabe? Porque de um tempo para cá, essas questões mais de empatia, questões do que o corpo mesmo como um todo, do que ele sente, sabe? Um corpo que chora, um corpo que ri, um corpo completo. Essas questões foram um pouco deixadas de lado para evidenciar questões científicas, que acabei de dizer que são muito importantes, porém, deixo aqui também essa provocação de até onde, né, essas questões são importantes. Elas, com certeza, têm o seu valor, porém, elas não podem ser vistas como únicas, porque somos seres completos. E as instituições, como um todo, elas na maioria das vezes, elas veem o corpo como um arcabouço, como uma estrutura, um carro que vai levar a mente. O meu corpo, ele não é um corpo completo. Ele é um veículo que vai levar a minha cabeça para pensar da maneira que já acontece há tantos anos, né? Dessa maneira que é institucionalizada, com carteiras, com as suas disciplinas preferidas. Então, o corpo, de um tempo para cá, ele tem ficado um pouco de lado. E gostaria de deixar aqui também a colocação que não adianta, né, ter também simplesmente esse conhecimento técnico e científico de que eu iniciei o vídeo falando e não ter percepção, não ter sensibilidade para tentar entender um corpo como um todo. Um conhecimento técnico sozinho, ele não resolve nada. Ele é necessário para embasar, enviesar os seus treinos, para embasar uma boa atuação. Porém, ele não pode ser a única coisa existente. Beleza? Obrigado.